Fala, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Como eu prometi, tá? As últimas questões, por serem mais chatinhas, complicadinhas de resolver, a parte da interpretação e também uma série de tópicos lá da matemática básica que alguns deles ainda não vimos, tá? Eu vou gravar aqui a resolução das 3 últimas questões da minha lista de nivelamento. Começando pela 8, que era a mais difícil da lista, tá? Porque ela tem uma série de informações. Vem aqui comigo, olha só. Eu fiz um resuminho aqui, tá? Para ficar mais fácil, tá? A Elisa quer comprar um computador, tá? O preço do computador X reais, e no momento ela tem apenas 70% desse valor. E aí já entra algumas informações que tu já precisa ir sabendo. 70%, não é uma fração, 70%. 70% de alguma coisa, fração de alguma coisa, na matemática significa que é só tu multiplicar. Ou tu faz uma regra de 3, ou simplesmente tu pega esse valor e multiplica pelo valor final. Vai dar o mesmo resultado. Só que aí, a Elisa vai receber uma herança, tá? Da avó dela. Só que essa herança ainda é repartida entre 3 pessoas. São 3 irmãs, né? Elisa e mais 2 pessoas, né? Problema, eu não sei o valor da herança. Então, eu chamei essa herança de Y, valor total da herança, Y. Mas esse valor total, uma parte vai para a Elisa. Que parte vai para a Elisa? Esse número aqui, da herança, 0,2777 da herança. Então, já coloquei de novo, ó, vezes Y. Tá? A Daniela recebe 1.800, direto. E a Lavínia recebe 7/18 da herança. Então, esse D, né, da, significa operação de vezes. Valor da herança, eu não sei, Y. Tá? Isso não mistura aí. X é o computador e Y é a herança. Então, são 2 informações. E mesmo assim, depois que tu descobrir quanto que a Elisa vai receber, que dá para descobrir esse valor, ainda vai faltar R$200 para ela poder comprar o computador. Tá? Sabendo disso, pergunta da questão: qual é o número de divisores de X? Então, eu vou ter que fazer todo o processo para chegar nesse X, ou seja, descobrir o valor do computador, e no final ainda calcular o número de divisores. Então, por isso essa é uma questão difícil, tá? Exige aí uma série de pré-requisitos. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor da herança. Como que eu vou fazer isso? Montando uma equação matemática. Mas tem um detalhe. Esse número decimal aqui, ó, infinito periódico, né? Porque o 7 está se repetindo, é isso chamamos de dízima periódica, tá? Dízimas periódicas. E as dízimas periódicas têm dois tipos, né? Como tu queiras. Né? Existe a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A gente vai ver isso mais adiante no curso, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas, para eu não perder tempo e o meu vídeo não se estender muito, eu vou deixar a descrição, tá? Na descrição desse vídeo que vocês vão receber, um link sobre dízimas periódicas, tanto a simples quanto a composta, tá? Te aconselho a olhar as duas, mas esta é composta. Então, para tu entender o que eu vou escrever aqui, dá uma assistida no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Como que a gente transforma, né, as dízimas periódicas em frações? Essa é a sacada, né? Tu tem que transformar essa dízima periódica em fração. Como a parte inteira aqui já é zero, a gente pode usar uma regrinha prática, que eu vou deixar na descrição desse link. Repito, assiste o link que tu vai ver a linha completa sobre isso, tá? Então, só mexendo naquela dízima periódica, 0,2777, o que a gente faz? Vai virar uma fração. Como é que eu descubro essa fração? No numerador, tu vai colocar o anteperíodo, aquilo que vem antes do período. Período é o que se repete, o que está antes é anteperíodo. Vai se escrever o anteperíodo seguido do período, só se repete o 7. O 7 é período, então tu vai escrever 27. Subtraído do anteperíodo, que é 2. No denominador, tu vai colocar 9 e zeros. 9 seguidos de zeros. Ah, como que eu sei a quantidade de 9? É só observar o teu período. Quantos algarismos se repete? Só um, então apenas o 9. Quantos zeros eu vou colocar? Observa o anteperíodo. Quantos algarismos tem no anteperíodo? Só um dígito, só o 2. Então vou colocar apenas um zero. Pronto, é só isso. 27 menos 2, 25. 25 90avos. Só que essa fração 25 90avos, né, ainda é uma fração alta. O que eu posso fazer? Simplificar. Dividir por 5. Vai dar 5 e vai dar 18. Então, a Elisa recebe 5/18avos da herança. Tá? Aí já fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Como que eu vou descobrir a
o valor dessa herança, né? Eu vou somar as partes que cada uma delas vai receber. Se eu somar o que a Elisa recebe, com o que a Daniela recebe, com o que a da Lavínia recebe, esse somatório tem que dar o valor da herança, porque foi dividido só entre 3 pessoas, e não foi dividido igualmente, senão seria muito fácil, né? Então, eu vou pegar lá, ó, o valor que a Elisa recebe, 5/18 da herança, de Y, mais o valor que a Daniela recebe, 1.200, mais o valor que a Lavínia recebe, 7Y/18. Isso tem que dar meu Y, tá? De onde eu tirei isso? Tudo do texto, tá? O que está em vermelho está no texto, tá? Aí, do preto em diante, é a resolução da questão. Cair numa equação com frações, tá? Precisa fazer MMC? Precisa. Porém, tem um jeitinho aqui que nós ganhamos tempo. Observa que essas duas frações, os denominadores já são iguais. E a condição para somar ou subtrair frações é que esses denominadores sejam iguais. E quando eles são iguais, é só somar ou subtrair os numeradores. Então, eu já posso juntar aqui, ó, 5 mais 7, 12. 12y. 12y, repete o denominador. E o resto eu copio, ó, mais 1.200 igual a y. E, de novo, eu vou dar mais uma simplificada, porque a ideia é pegar essa fração que ainda está com números mais elevados, ó, e dar mais uma diminuída neles. Divide por 6. 2y sobre, divide por 6, 3. O resto copiamos. Mais 1.200 igual a y. MMC. Agora não tem saída, tá? Continuo com uma soma de frações, só que os denominadores não são iguais. MMC para reduzir ao mesmo denominador, que é 3. Divide pelo de baixo, vezes o de cima. 2y. Divide pelo de baixo, dá 3, vezes o de cima, 3.600. Divide pelo de baixo, dá 3 vezes o de cima, 3y. Como eu tirei MMC dos dois lados, ó, elimino. Vou passar o 2y, que está somando, diminuindo. 3y menos 2y dá 1y. Então, vai ficar, ó, 3.600 igual a 1y. Acabei de descobrir o y. Ah, o que é o y mesmo? Valor da herança. Eu já sei que o valor total da herança é 3.600. Só que a Elisa não ganha tudo isso, né? A Elisa ganha apenas uma fração desse valor, que é 5/18. Agora eu vou descobrir o que a Elisa ganha, que é o que me interessa, né? Eu preciso pegar o que ela tem, juntar com o que ela vai ganhar para poder chegar lá no preço do computador. Então, Elisa ganha, vamos calcular agora. O que ela ganha? 5/18 da herança, vezes 3.600. Novamente, vamos simplificar. Divide por 18 aí, ó. 1.200. Vezes 5, R$1.000. Então, ela já tinha 70% do valor do computador, ela acabou de ganhar R$1.000, mas ainda falta R$200. Tá, e como é que eu vou descobrir o preço do computador? Raciocínio. Se tu pegar o valor que ela tem, somar com o valor que ela acabou de ganhar, somar com os 200 que estão faltando, isso tem que dar o preço do computador. Concorda comigo? Eu junto o que eu tenho com o que falta para chegar no preço do computador, essa soma tem que dar o preço do computador, senão não estaria faltando nada, né? Então, mais uma equação. Ó. O que ela tem? 70%, que eu já posso cancelar um zerinho em cima com o de baixo. Então, ó, 7x sobre 10, tá? É o que ela tinha. Aí ela ganhou R$1.000 da avó e ainda faltou 200. Então, eu estou somando o que ela tinha com o que ela ganhou com o que faltou. Isso tudo tem que dar o preço do computador. X mais uma equação, tá? Ainda posso reescrever assim, ó. Vou passar o que tem x para o lado direito. 1.200 igual a x menos 7x sobre 10. Novamente, MMC. Entre 10 e 1, barbadinho de fazer é 10. Divide pelo de baixo, que vai dar 10 vezes o de cima, né? 10 vezes 1.200, 12.000. Igual. 10 dividido por 1, 10 vezes x, 10x, menos 7x. Tirei o MMC dos dois lados, eliminei. 7 menos 3, menos 10 menos 7, 3x. Então, 12.000 igual a 3x. Passa o 3 dividindo e tu já achou o valor do x. Ou seja, R$4.000. O que eu acabei de descobrir? O que é o meu x? Preço do computador. Acabei de descobrir o preço do computador. O preço total dele é 4.000. Bom, se fosse essa pergunta, barbada, acabava aí. Mas, infelizmente, ele quer saber, ó,
qual é o número de divisores desse x. Em outras palavras, é como se a gente armasse a nossa conta de dividir, né? Eu pegaria aqui o meu 4.000 e dividisse por alguém. Né? O 4.000 está fazendo o papel do dividendo, e o que vai aqui dentro, no método da chave, né? No método tradicional, aqui são os meus divisores. Divisor, o nomezinho dos números que eu coloco ali. Então, quando eu te pergunto quantos divisores, né? Número de divisores, quantidade, quantos divisores naturais tem esse 4.000? É a mesma coisa que eu te perguntar assim, o 4.000 dá para dividir por quais números que essa divisão é exata? Quando eu descobrir todos os divisores do 4.000, eu somaria eles. Mas isso seria muito trabalhoso, né? Porque o 4.000 é um número muito alto. Não dá para fazer isso mentalmente. Teria que ir testando. E seria muito trabalhoso. O 4.000 dá para dividir por 1. Tá. Se tu dividir 4.000 por 1, vai dar uma divisão exata. Então, 1 é um divisor. O 4.000 dá para dividir por 2. Dá. Vai dar uma divisão exata. Então, o 2 é outro divisor. Aí tu já tem 2. O 4.000 dá para dividir por 3. Não. Por 3 não vai dar uma divisão exata. Então, tu imagina, até isso se estender ao 4.000. Tá? E existe uma fórmula também lá da base, lá do fundamental, que vai ter algum momento aí que a gente vai precisar e vai comentar, né? Quando se falar em múltiplos e divisores, que aí, se eu não me engano, é o Felipe que fala, tá? Se não me engano, não tenho certeza. Se cair na matemática 1 vai ser comigo, se cair na matemática 2 vai ser com ele. E aí, com certeza, ele vai tocar nesse papo aí. O que a gente faz para descobrir a quantidade de divisores? A gente pega o 4.000 e decompõe, fatora ele. 4.000, ó, dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 5. Então, eu vou dividir por 5, que é mais rápido, tá? Vai dar 800. Continuo por 5 ainda, vai dar 160. Por 5, vai dar 3, sobra 1, 10, 32. Agora por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Tá? Não sei se dá para finalizar. Dá para enxergar ali, ó. Ficou umzinho ali. Agora, esses divisores primos, né? Esses fatores primos que eu encontrei, os que se repetem ao grupo, ó. O 5 apareceu 3 vezes, então é 5 na 3. O 2 apareceu 5 vezes, então é 2 na 5. Então, eu só reescrevi, fatorar um número, né? Fazer essa decomposição que a gente chama de fatorar. É reescrever um número como um produto de 2 ou mais fatores. Então, o que eu acabei de descobrir? Que o 4.000, ele pode ser escrito como um produto de 2 potências. 5 na 3 por 2 na 5. Tá? Tá, e para que tu faz isso? Porque a fórmula, né? A regra que me permite descobrir a quantidade de divisores naturais, a gente faz simplesmente o seguinte, ó, a gente olha para os expoentes desses fatores, tá? E a gente adiciona uma unidade em cada expoente. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. Eu só olho para os expoentes, eu ignoro o resto tudo, tá? E o que eu faço com esses novos expoentes que eu adicionei uma unidade cada um? Eu multiplico. 4 vezes 6, 24. Esse 24 é a minha resposta, ou seja, 24 é o número de divisores naturais do x. Ou seja, este 4.000, tu consegue dividir por 24 números diferentes que a divisão vai ser exata. Agora, se tu quisesse saber quais são esses 24 números, aí só testando um a um. Por isso que não vão te pedir isso. No máximo, eles vão te pedir quantidade, que já até foi questão da prova do Enem, tá? Agora é só um tempinho de eu limpar o quadro aqui, eu vou fazer a 9 e a 10. Meus queridos, questão 9, tá? Tem uma historinha ali, eu resumi ela, e diz o seguinte. Para o nascimento do primeiro filho, o pai espera 1/6 da sua vida. Tá? Só que por extenso eu já escrevi a fração. Tá? De novo a palavrinha mágica, né? 1/6 de alguma coisa, né? Então, se ele espera 1/6 da vida dele, essa informação é a mesma coisa que tu escrever 1/6 vezes o valor da sua vida. Já pensa assim. Para o nascimento do segundo filho, o pai espera 1/3 da sua vida. De novo, ó, 1/3 de alguma coisa. Aí ele te dá uma informação pronta. Se tu somar a idade do pai quando ele morre, mais a idade dos filhos, esta soma é 240. E pergunta, né? Com quantos anos o pai morreu? Só que pelas alternativas, né, ele quer apenas a expressão matemática. Ele não quer descobrir a idade do pai
quando ele tinha, né, que ele tinha quando ele morreu, né? E ele chama essa idade dele, quando ele morreu, de X anos. Ele tem X anos quando ele morreu. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu escrevo a primeira informação, né? Porque o que eu tenho que fazer? Tá? No final, eu tenho que montar essa equação aqui, ó. A idade do pai quando morreu, ou seja, X, mais a idade do primeiro filho, mais a idade do segundo filho, isso tem que dar 240. Porque essa informação já está aqui. A questão é, que idade tem os filhos? Aí vamos da primeira frase. Para o nascimento do primeiro filho, o pai esperou 1/6 da sua vida. Agora vamos pensar em números, tá? Vamos só supor que quando o pai morreu, ele tinha 60 anos. Pensa assim, se o pai morre, né? O pai morreu, a idade com que ele morreu? 60 anos. Se fosse isso, vamos pensar numericamente, porque na verdade não temos números, né? Nós temos que escrever isso em função de X. Se ele morreu com 60 anos e ele espera 1/6 da vida para nascer o primeiro filho, então o que eu faria, né? Eu calcularia quanto que é 1/6 da sua vida, 1/6 de 60. 1/6 de 60, isso aqui é 10. O que é esse 10 anos? A idade do filho? Não. 10 anos é o tempo que ele esperou até nascer o filho. Esperou 10 anos. Após 10 anos, nasceu o filho dele. Qual é a idade do filho? Bom, se ele esperou 10 e ele morreu com 60, a idade do filho é 50 anos. 60 menos 10, 50 anos. Só num exemplo hipotético, né? Não faz muito sentido, né? O pai ter um filho com 10 anos, né? Só para vocês pensarem. Então, como é que eu vou escrever essa primeira informação? Se ele esperou 1/6 da vida e a vida dele, né, é X anos, quando ele morreu, então 1/6 de X foi a espera. Mas qual é a idade do primeiro filho? Então, a idade do primeiro filho, idade primeiro filho, vai ser o quê? A idade do pai que tinha quando ele morreu, X, menos a espera, 1/6 de X. Só que a gente vai ter que fazer o MMC, tá? Juntando isso daqui, tira MMC aí, que é 6, divide pelo de baixo vezes o de cima. Na verdade, não precisa fazer, né? Se ele esperou 1/6 é porque sobrou aí 5/6, né? Da vida dele, Então, a idade do primeiro filho, 5x sobre 6. E aí, vamos para a segunda informação. Para o nascimento do segundo filho, ele espera 1/3 da sua vida. Então, a mesma coisa, né? Se ele esperou 1/3 da sua vida, 1/3 de X foi a espera. Mas eu tenho que somar as idades do pai quando morreu com as idades do filho. Eu não sei a idade do filho. Como é que eu descubro a idade do segundo filho? Eu pego a idade do pai, quando ele morreu, e desconto a espera. X sobre 3, ou 1/3 de X. E faço o MMC de novo. Bom, se ele esperou 1/3, é porque o filho tem 2/3, né? Divide pelo de baixo, vezes o de cima. Vai dar essa historinha toda que vai dar os 2/3. Essa é a idade do segundo filho. Então, mais 2x terços. Pronto, está aí a questão. Está aí a equação matemática que vai me permitir escrever, ou calcular, na verdade, a idade do pai quando ele morreu. A idade dele quando ele morreu, X, mais a idade dos dois filhos, totaliza 240 anos. Essa é a expressão algébrica, né, correta. Aí é só olhar para as alternativas ali, tá bom? Agora eu vou organizar o quadro aqui, e vou colocar número 10. Gurizada, questão número 10, tá? Fala lá sobre total de questionários, tá? Tabulados ali por 3 pessoas, tá? Ele comenta que o João ali, ele registra, né, 1/4 do total dos questionários, o Alfredo 3/5 do que sobra, está escrito isso, e o Enéas o restante, ele diz que é 1020. Tá? E a pergunta é, qual é a quantidade de questões tabuladas do Enéas menos a quantidade de questões tabuladas, né, questionários do João? Essa é a pergunta. O que a gente não sabe, né, o total de questionários? Quantos questionários eles começaram a analisar? Não sei, X. Aí eu começo de novo lá do início. Se o João, ele registrou 1/4 do total, então o João registrou 1/4 de alguma coisa, do total, vezes X. Tá? Agora, aqui está o detalhe. O Alfredo,
Ele tabula 3/5 do que sobrou. Tá? Então, pensa comigo, se o João fez 1/4, né, o que significa a fração 1/4? Né? Que pegou o teu total e dividiu em 4 partes iguais e o João só fez uma dessas 4. Então, é porque sobra 3 de 4, né? A fração que sobrou, ó, sobrou, né? Sobra quanto? O que sobrou para os demais, né? Sobrou 3/4 do total, porque o João fez uma de 4. Então, sobrou 3 de 4. O Alfredo, ele faz 3/5, ou seja, ele não faz toda a sobra, ele só faz uma fração do que sobrou. Ó. Ele faz 3/5. 3/5 do, significa vezes, do que sobra. O que sobra? Sobrou 3/4 do total. Isso é o que sobrou. Tá? E o Enéas, 1020. O Enéas, 1020. Então, se eu somar, né, as partes que cada um fizeram, né, que cada um deles fez, esse somatório tem que fechar o total de questões, que eu chamei de x. Então, ó, 1/4 de x, ou seja, x quartos, mais isso daqui dá 9x 20avos. Por que 9x sobre 20, professor? Porque multiplicação de frações é em linha. Mais as questões do Enéas, que é 1020. Isso tem que fechar o total de questões, x. Bom, agora é MMC. O MMC aí entre 20 e 4 é 20. Divide pelo de baixo, vai dar 5 vezes o de cima, 5x. Mais vai dar 1 vezes o de cima, 9x. 20 por 1 vai dar 20 vezes 1020, eu vou deixar indicado, ó, 20 vezes 1020. Porque esse número dá muito alto, eu deixo indicado para ver se eu ganho tempo na simplificação depois. E 20 dividido por 1, 20 vezes x, 20x. Eliminei porque eu tirei a MMC dos dois lados. Tudo que tem x para um lado. Então, vou deixar esse 20 vezes 1020 ó, do lado esquerdo. 20x menos 9 mais 5, 14x. Então, 20 vezes 1020 igual a 6x. Então, quem é x? É só passar o 6 dividindo. 20 vezes 1020 sobre 6. Isso tem que dar x. Ó, vou tentar dividir 1020 por 6. Ó. Será que dá uma divisão exata? Provavelmente dê. Se não der, vou só simplificar. Vai dar 1, sobra 4, baixo 2, 6 vezes 7, 42. Então dá 170. Ó. Dá para dividir direto por 6. Ó. 170. Vezes 20, essa conta não precisa nem fazer, tá? Fazer de cabeça. Por quê? Todo número que termina em zeros, tu ignora os zeros. Faz 2 vezes 17. 2 vezes 17 é 34. Agora devolve os zeros. Então, o x ó, é 3.400. X é o total de questões. Só que ele não quer o total de questões, né? Ele quer a diferença das questões que o Enéas tabulou das questões que o João tabulou. Do Enéas eu já sei, 1020. Ah, e o João? Ele fez 1/4 do total. Então, agora eu vou calcular. Ó. João fez 1/4 do total, ou seja, de 3.400. Então, tem que pegar esse 3.400 ó, e dividir por 4. 3.400 dividido por 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Sobra 2. Baixa o 0. 4 vezes 5, 20. Vai dar resto 0, 850. Essas são as questões feitas do João, porque 850 vezes 1, 850. O que ele quer? A diferença das questões tabuladas do Enéas, que é 1020, menos 850. Essa subtração aí, ó, dá 0. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 12, vai dar 7, 170 é a resposta certa. Fechou, meus queridos? Se ficou alguma coisa aí, tá, que não ficou bem clara, tá? Escreve para mim, manda uma mensagenzinha e repito, tá? Aquela parte lá da questão número 8, tá? Sobre números decimais infinitos periódicos, as famosas dízimas periódicas, na descrição desse vídeo eu vou deixar um outro link, tá? Assistam, vai ajudar bastante. Um grande abraço.